Médico, você sente que trabalha muito, mas não consegue ter previsibilidade financeira? Já percebeu que mesmo você sendo um bom médico, tendo boas técnicas de atendimento, aquele paciente particular, ele não consegue te gerar essa previsibilidade financeira e essa fidelização que você tanto almeja no seu consultório? Hoje eu vou te mostrar por que esse modelo de atendimento ele te prende e o que os médicos estão fazendo para um acompanhamento desses pacientes em processo de envelhecimento, justamente para obter fidelização e previsibilidade financeira. Como que acontece atualmente? O paciente liga para sua secretária ou faz um agendamento, vai numa consulta solicitando um check-up ou com uma queixa específica, uma dor de cabeça, um mal-estar, alguma coisa pontual. Você faz um exame físico perfeito, aquela anamnese detalhada, solicita eventualmente alguns exames complementares, ele vai, faz os exames, volta, você passa o tratamento, tem a sua condução perfeita, resolve o problema do paciente e ele nunca mais volta. Ou ele vai voltar depois, com outra queixa, com outro sintoma. E aí a gente perde o segmento. A gente não sabe o que aconteceu nesse meio tempo, nesse período. Muitas vezes, isso pode ser eficaz e até mesmo necessário para pacientes mais jovens. Mas quando a gente está tratando de pacientes em processo de envelhecimento, a prevenção, a antecipação é a chave. Então eu preciso acompanhar esse paciente, não para que ele venha simplesmente ou unicamente quando ele sente alguma queixa, ou quando está na hora de fazer todos os exames de check-up de uma vez. O objetivo é a gente antecipar, cuidar desse paciente que está no processo de envelhecimento. E a gente consegue fazendo isso justamente dosando quando que esse paciente vai voltar, antecipando as demandas dele, criando um plano de acompanhamento contínuo, não apenas uma consulta isolada. Esse modelo tradicional de uma consulta esporádica, volta depois de não sei quantos meses, num paciente em processo de envelhecimento, principalmente em idosos mais frágeis, a gente perde o time, perde o tempo de muitas coisas. E a gente precisa desse acompanhamento para gerar segurança e qualidade de vida para o paciente e previsibilidade financeira para a gente. Então a gente une o que é bom para o paciente e o que é bom para o seu consultório. Quando a gente não tem um plano estratégico para oferecer ao paciente, acontece isso, a baixa recorrência, as desmarcações, as faltas, a gente perde o segmento. Então a gente precisa ter um plano estratégico para que a gente consiga reter esse paciente, gerando previsibilidade durante o ano todo. Dessa forma eu consigo gerar mais para o paciente e mais para o médico. E é justamente por isso que o nosso foco está no público 50+. Os pacientes em processo de envelhecimento são eles que vão se beneficiar mais desse acompanhamento contínuo. Fica mais claro, fica mais evidente, principalmente naqueles mais fragilizados, a necessidade e a importância desse acompanhamento contínuo. Veja bem, você não está errado na sua técnica. Você não está fazendo errado a medicina que você aprendeu na faculdade. A grande questão é a falta de um planejamento estratégico, de um acompanhamento contínuo. A sua atuação como médico, a sua anamnese, o exame físico,
Não é isso o problema. Pelo contrário, isso vai ajudar. Mas se a gente não tiver tudo alinhado, plano, consulta, retorno, pós-consulta, se a gente não tiver tudo muito bem alinhado, a gente perde esse paciente. E quando a gente perde um paciente, é ruim para ele, reduz a segurança dele, muitas vezes a qualidade de vida dele, e reduz a nossa capacidade de fidelização e de previsão. Mas existe um novo modelo que consegue reverter isso, que é justamente um plano de acompanhamento contínuo, anual, onde a gente consegue fazer um planejamento estratégico durante os 12 meses. E esse planejamento vai ser individualizado para as necessidades de cada paciente. Ele não é simplesmente um plano único, mas eu vou ter que entender em que momento da vida esse meu paciente está. Ele está passando por um processo de envelhecimento fisiológico ou patológico? Ele está se tornando um idoso robusto em fragilização? Já é um idoso frágil? Qual que é o momento da vida desse meu paciente? Para a partir daí eu criar toda a minha estrutura planejada específica para esse meu paciente. Não para uma consulta, mas para um acompanhamento contínuo. E quando a gente faz essa avaliação da capacidade funcional, fica muito mais claro, tanto para o médico quanto para o paciente, essa necessidade de acompanhamento. A capacidade funcional, ela tem um poder muito maior do que simplesmente uma idade cronológica para me predizer, para me falar como que esse meu paciente está, como que ele é. Não é simplesmente o seu João com 70 anos ou a dona Maria com 60. É aquele seu João com perda de capacidade funcional, cognitiva, de mobilidade, de comunicação, perde capacidade aeróbica, controle de esfíncter. Eu tenho uma gama muito maior de informação mais eficaz, onde de fato eu vou utilizar ela a nosso favor, do que simplesmente a idade cronológica. E eu fazendo isso, mostrando para o meu paciente o passo a passo de como que vai ser estruturado esse meu plano de acompanhamento, isso gera mais valor. Não só para a sua consulta, mas para você que é médico. Quando a gente gera mais valor para esse paciente, isso fideliza, retém esse paciente, para justamente ele continuar nesse acompanhamento contínuo, sem ter aquelas baixas recorrências. E dessa forma a gente gera a previsibilidade financeira. Imagina só. Imagina só. Se você tem 30 pacientes fiéis, recorrentes, onde você tem uma previsibilidade de quando que eles vão voltar, do dia do atendimento, do que eles vão fazer, do que está faltando, das medicações, de tudo. Onde você pode cobrar um valor maior por esse plano de acompanhamento. Esse plano de acompanhamento é um ticket maior do que uma consulta isolada. Claro, você não está fazendo apenas um atendimento para uma queixa específica. Você está fazendo um acompanhamento. Você está fazendo de tudo para que o paciente chame você daquele médico, que é o médico do paciente, que está cuidando dele. Então você vai estar lá para ele para vários outros momentos, para análise de exames, solicitação de receitas, consultas de intercorrências, de encaixe. Não é simplesmente uma consulta isolada. Tudo isso tem um valor no seu trabalho. E a gente precisa entender que esse valor cobrado, ele tem que ser justo.
para você, médico, e para o paciente. O que será que vale mais? 300, 200 consultas no mês sem nenhuma previsibilidade? Ou 20, 30 pacientes recorrentes todos os meses, gerando uma previsibilidade financeira, uma fidelização desses pacientes? Você consegue imaginar o que mudaria na sua rotina como médico? O que mudaria no seu propósito se ao invés de atendimentos isolados, você tivesse um plano de acompanhamento estruturado, bem elaborado? O que mudaria na sua vida hoje se ao invés de ter pacientes esporádicos, você tivesse esse plano de acompanhamento? Como que seria a sua vida como médico? Como que seria o seu retorno para gerar segurança, dignidade para o paciente? E como que seria o seu retorno pessoal, sua satisfação pessoal, seu retorno financeiro? Tendo um plano de acompanhamento bem estruturado, com uma demonstração real de valor, fidelizando esse paciente. E um plano de acompanhamento, ele pode ser simples, ele pode ser complexo, ele pode ter várias consultas ou uma só, vai depender da sua estruturação, do que o paciente precisa e do que você pode ofertar. Mas uma coisa é certa, um plano de acompanhamento onde vai gerar um ticket maior, um valor maior da sua consulta, essa percepção de valor, ela tem que ser real. Não pode ser unilateral. Uma coisa onde você só faça para receber sem doar. Não, a gente faz um plano de acompanhamento para que o paciente possa de fato se beneficiar dele. E isso acontece, é muito evidente nesses pacientes em processo de envelhecimento, principalmente com perda de capacidade funcional. Ou se esse plano ele é unilateral. Se for, a gente faz os ajustes. É importante a gente ter esse senso crítico. E a gente pode pegar um modelo simples. Pensa num mês, se você atende 10 pacientes no dia, 5 pela manhã, 5 à tarde, vai dar aí 10 pacientes no dia, 50 na semana, 200 pacientes no mês. Esses 200 pacientes no mês, se tiver todos os dias, será que eles vão voltar mês que vem? Ou no outro? Ou no outro? Qual que é a recorrência? E se ao invés de eu ter 200 pacientes no mês, eu tiver 20 com recorrência mensal? O que muda? O que se adequa mais à sua realidade? Atender 200 ou 20? Muitas vezes, o valor, o seu faturamento vai ser o mesmo. A diferença é como que você entrega isso para o paciente. Então, essas são reflexões que a gente precisa fazer para entender como eu quero seguir daqui para frente. Qual modelo eu vou seguir? Recorrência garantida, previsibilidade, faturamento, ou insegurança, baixa recorrência, às vezes não tendo muito valor percebido. E, de novo, isso não tira a sua capacidade, a sua especificidade, o seu atendimento, a sua técnica, mas é o que o paciente percebe. A gente precisa alinhar o que nós entregamos com o que ele percebe. Se esse conteúdo faz sentido para você, se ele te fez parar para pensar, para refletir, o que a gente quer para a nossa vida de consultório, o que a gente quer para a nossa clínica, como que a gente quer manter a nossa relação com o paciente, tendo previsibilidade e recorrência, ou tendo atendimentos esporádicos e aguardando o paciente vir até você.
Se isso gerou esse desconforto, essa mudança, comenta aqui. Comenta o que você pretende fazer nos próximos dias ou nas próximas semanas para que você possa mudar a forma de atendimento desse paciente num processo de envelhecimento. Comenta aqui que eu vou fazer questão de responder a cada um de vocês. Um grande abraço, fiquem com Deus.